Olá, pessoal! Vamos começar mais um episódio do nosso videocast Emergência UAI, que é um videocast promovido pela Abramed Regional Minas Gerais, no qual a gente conversa um pouco sobre as rotinas, sobre as vivências da vida do emergencista. E nesse episódio de hoje, a gente vai conversar sobre um tema que eu acho que todo mundo tem interesse. A gente vai conversar então sobre a atuação do emergencista em áreas remotas. E aí, para falar sobre esse assunto, eu acho que não teria ninguém melhor do que a Tainá para falar sobre isso. Então, Tainá, queria que você se apresentasse aí, fala um pouquinho da sua trajetória, né? Aí como é que começou a sua graduação, suas residências, conta um pouquinho aí da sua, como é que você chegou até aqui? Tudo bem, Clarice? Então, eu sou a Tainá Vaz, sou médica emergencista e emergencista pediátrica. Tenho algumas experiências em áreas remotas, né? Eu considero que a minha graduação teve algumas experiências em áreas remotas, já que eu me graduei em Cuba, né? Que é um país, uma ilha do Caribe, com uma condição socioeconômica complexa, né? A gente trabalhava bastante com recursos escassos. Uhum. Então, um dos conceitos, né, de áreas remotas, dentro de medicina de áreas remotas, seria aquela que você tem dificuldade de acessar recursos mais avançados, que os recursos estão a pelo menos 1 hora de distância de onde o paciente se encontra. Entendi. Então, às vezes você pode ter uma área remota urbana, né? Sim, eu Porque já fiquei pensando nisso agora. Eu acho que aqui na exatamente. região metropolitana tem áreas remotas urbanas, Às sem vezes, dúvida. uma situação específica de que aquele recurso não consegue, né, você não consegue nem levar o paciente ao recurso que ele precisa e nem levar o recurso, então você considera uma área remota. Legal. Então, eu fiz essa reflexão um tempo atrás e eu entendi que eu acho que a minha graduação também me moldou muito para trabalhar com poucos recursos, para improvisar, para me Uhum. adaptar, né? O método clínico é algo que acaba que a gente vai ter que explorar o máximo possível, porque o recurso tecnológico não vai estar tão disponível. Infelizmente, muitas vezes aquele medicamento que a gente sabe que é o padrão ouro para o tratamento não é o que a gente tem, então a gente vai ter que usar de outra medicação, outro recurso. Mas foi muito interessante porque, na minha percepção, me fez uma profissional muito mais focada no paciente e Sim. não focado tanto no recurso tecnológico, no exame, na Acho que é o jogo de tomografia. cintura mesmo, É o que tem né, que que ser você tem que feito. ter Exatamente. desde o início, assim. Imagino que você deve ter tido experiências fantásticas, né. Cuba é um país muito reconhecido, especialmente pela atenção primária, Uhum. né, mas eu acredito que os atendimentos de emergência também aconteçam, né, não Com tem certeza. não tem muito como escapar, Sim, né. e eu não tenho dúvida que foi durante a minha graduação que eu me apaixonei pela medicina de emergência, mesmo sem saber que ela existia e sem dar um nome, né. Eu ficava encantada desde o meu segundo ano da faculdade em estar no pronto-socorro, né, naquele primeiro atendimento do paciente crítico. Isso já me interessava muito. E depois eu fiz, né, a residência de medicina de emergência pela UFMG. Você foi primeira turma, né? Segunda, Segunda segunda turma. turma. Em 2017, né, Uhum. esse ano a gente completa 10 anos de residência. Nossa, gente, passou muito Passou muito rápido. Meu rápido, Deus do temos céu. muito a Agora eu me comemorar. senti velha, tá. Exatamente, porque os primeiros passaram já É, passaram no nossa, já estava de CGP. preceptora nessa época. É, e e dentro né, da própria residência, já havia, algum interesse em áreas remotas, assim. Tinha colegas que eu ouvia dizer que estavam indo para a África, alguns colegas, em missões pra região amazônica. E no final da minha residência, eu soube de um colega que foi do mesmo ano que eu, só que da USP, que foi fazer um estágio de medicina de áreas remotas em Fernando de Noronha, que é o Hum. Diego Moroso. Então, o Uhum. Diego, em 2019, na verdade, ele foi para Noronha antes disso, a Aham. passeio com a família, bateu lá na porta do hospital e falou: "Então, meu nome é Tô Diego, posso precisando fazer um custear essa estágio? passagem, essa viagem. Eu posso vir aqui mês que vem fazer um Ah, estágio? Vocês não gente, precisam me pagar nada". Aí a diretora a então diretora do hospital falou: "Olha que interessante, você quer vir para cá fazer o quê?". gratuitamente? Voluntariamente. E a partir dessa oportunidade,
outros emergencistas foram e se formou um campo de estágio no Que Hospital São Lucas, legal. em Fernando de Noronha. E foi um projeto, né, um convênio ali entre a gestão do hospital e as residências, né, não é uma É, do residência Brasil específica, do inteiro, né, Brasil todo inteiro. mundo tem interesse, assim, E acredito foi eu. muito, assim, eu considero que teve muito sucesso enquanto ele existiu, durou Ah, não 6 existe anos. Não, mais? tá suspenso por enquanto. Oh, gente, que Pois pena. é, infelizmente para os colegas que estão É. criando aí o interesse, no momento a gente não tá com o estágio em Noronha. Uhum. Então eu fui para Noronha, durante a pandemia, em 2021. Eu, na verdade, no começo de 2022, eu tinha ido morar um tempo em São Paulo, que é quase que o oposto de áreas É. remotas, né? Que é uma Zero abundância de remota, é. recurso. É muito interessante quando assim, você tem muito recurso, às vezes você até acaba não tomando as Ficando melhores e ficando decisões dependente daquilo necessariamente. ali também, né. Exato, você acaba se mal As acostumando, medidas digamos ficam assim. menos custo efetivas, talvez, Sim, existe um né. desperdício de um Sim, recurso, né. sim. E eu decidi fazer o R4 nesse meio tempo, né, e passei no R4, estava voltando a morar em morar em Belo Horizonte, e quando o próprio Diego Amoroso me ligou, falou: "Tainá, quer vir para Noronha?" Eu falei: "Nossa, Diego, mas eu acabei de passar no R4, agora que você me dá essa oportunidade, tem 1 ano e meio que eu tô te pedindo essa oportunidade." Ele: "Não, é 45 dias." E você já queria ir a trabalho, não Eu era que como estágio? não, é porque quando, o Diego foi no final do R3, então nós Aham, já estávamos terminando o R3, sim. eu já tinha meus estágios eletivos feitos, na Uhum. verdade, Não eu tinha queria mais ir para muito como. trabalhar, É. queria ir para, inclusive, assim, é um pouco, talvez um pouco da minha essência, essa vontade de viajar, de É, conhecer, você é muito aventureira. de morar, assim, eu brinco Tainá desde sempre, aventureira. exatamente. Minha vontade, se eu pudesse, era morar 1 ano em cada canto do Brasil, do mundo, de explorar bastante essas possibilidades. Uhum. E eu acho que para o emergencista isso é muito possível. Sim. Todo lugar tem uma Ah, emergência não, emprego não falta. é, Isso aí pode assim, até não ser o melhor emprego, pode pode não ser o melhor até emprego, se pode ser que você vai você passar uns apertos com brabo, mas assim, certeza. sem trabalhar você realmente não vai Não ficar, fica. em lugar E nenhum, um lugar que sem é dúvida. muito carente, né, de bons profissionais, né, como a gente sabe que tem muitos colegas que vão para o interior e fazem muita diferença, né. Sim, sem Então dúvida. assim, eu não tenho tanto um perfil de interior, mas eu gosto muito de praia. Então assim, será ir para Noronha é lugar tão pequeno, né, para contextualizar um pouco, Noronha é uma ilha oceânica, né, é a maior ilha oceânica habitada do da América Latina, mas além disso, é um polo turístico muito Sim, importante, e um né. turismo É um turismo caro. elitista, né, Isso, nós estamos falando é. de um turismo muito caro, por muitas razões, né. Sim, Eh, preservar, né, dificuldade ex de acesso, exato, e sem também dúvida. por uma questão também de selecionar o seu público, né, Sim, que eu acho que é o interesse dos empresários ali daquela região. Mas pessoas moram ali, né, a gente precisa ter uma sim. assistência, tanto, povos, uma população que é tradicional da ilha, que já mora lá há 100, 150 anos, né, comunidades Uhum. tradicionais que tem em Noronha, tanto quanto pessoas que foram para lá a trabalho, que já moram há algum tempo. Então, assim, não muita gente fala assim: "Nossa, mas tem hospital em Noronha?" Eu falei assim: "Uai, gente, as pessoas continuam infartando, tendo diabetes, Nada impede, né. que tem criança." Então, assim, tem uma população mais ou menos de 5.000 a 7.000 pessoas Nossa, é que muita moram em Noronha. gente. É bastante gente. Meu Deus, eu não imaginava que era tanta gente assim, porque eu É. imaginava que era muita área de floresta, assim, não sabia que ela era urbana a ponto de conseguir abrigar, Aham. Não, né, ela é 5.000 realmente pessoas. bem habitada, assim. Aham. Pelo censo, né, existem mais ou menos 3.500 pessoas que são residentes permanentes na ilha, que são aquelas pessoas que nasceram na ilha ou são de Uhum, famílias da ilha ou que já moram há mais de 10, 15 anos na ilha, que uhum. tem a sua residência permanente. Mas tem os trabalhadores que são temporários,
que vão para lá Sim. para E às vezes, serviços. né, alta estação, ali férias, E aí a tem população deve o dobrar. incremento tanto de trabalhadores quanto de turistas. Então, a estrutura de saúde em Noronha, a gente tem um posto de saúde, né, um centro de saúde de atenção primária, que tem 2 equipes de saúde da família, e temos um hospital, né. Esse hospital já teve maternidade, já foi gerido pelo Maternidade, até meu até 20 Deus! anos atrás tinha maternidade. Tainá do céu, Nascia-se porque em parto é uma Noronha. loucura, né, tipo, é a maior É caixinha de surpresa imprevisível, que né. existe. Às vezes uma gestação foi tudo, tudo bem, chega na hora do parto e dá um problemão. E aí vinham os problemas, porque tinha Nossa. maternidade, mas não tem UTI neonatal. Aham. Nasce um Então prematuro, ou até uma só UTI Jesus. adulto, a gente também não tem. Então, a gente tem leitos de estabilização, a gente tem até Uhum. uma incubadora, né, em 2021, nasceu uma criança em Noronha, inclusive o parto foi feito por 2 emergencistas, Lucas Torezan e o Diego Amoroso, de uma turista que estava de 7 meses, né, ela é, se não me engano, de Manaus, a moça estava com o marido, eles foram fazer um ensaio, o sonho dela era conhecer Noronha, Uhum. ela queria ter ido na lua de mel, mas não deu, eu sei das reportagens e do que os meninos me Mas nem me conta contaram. essa história, gente, que eu também quero viajar. Eh, Quando eu estiver, assim, no final do segundo trimestre, Tem que ir para um lugar que tem vou recurso. não, vou pra cidade Você também, eu grande. acho que você não vai para se meter em Não, muitas zero. aventuras O não, né? tanto que você é aventureira, eu não sou, você sabe, né. Esse negócio de muita natureza, ausência de asfalto, Pois não é. é comigo, assim. E essa moça entrou em trabalho de parto prematuro, assim, de um dia para o outro, sem nenhum Nossa, pródromo, gente. ela tinha sido liberada pelo obstetra dela Aham, para pra viajar e estava tudo viajar. tranquilo. E, o parto foi assistido por 2 emergencistas, com um recurso ali limitado, né, de um Uhum. material de parto, com uma incubadora e tudo mais. O bebê ficou bem, ela ficou bem, Que bom, mas, gente. é E isso, né, marcou para o resto da vida, quando né, você isso está em área aí. remota, você pode receber qualquer coisa. Mais ainda num ambiente como Noronha, que você tem muito esporte radical. Então, é mergulho, é surf, Nossa, a gente, né, então assim, aumenta imagina. muito a incidência Sim. de acidentes, de traumas. Qual que foi o caso, assim, mais marcante que você atendeu? Eu até já sei qual foi, mas Olha, foram alguns, sabe. aham. A gente teve um caso de uma dissecção de aorta, que foi, muito marcante, Não, porque aí é o muito diagnóstico grave, foi né. Isso muito aqui em grave. BH já ia dar um problema, Pois é, gente, como que a gente imagina consegue uma vaga com uma cirurgia torácica, com uhum. prótese, né, de aorta, mas foi um diagnóstico muito certeiro de uma R3 de emergência da Helena, da USP, que estava lá, a trabalho, né, Uhum. pela teve um período que a gente teve uma dificuldade de colocar só emergencistas na escala, como Uhum. médicos plantonistas, e a gente optou por contratar R3, porque Sim, tá são, quase lá. em final de residência, Sim. são excelentes todos, foram ótimas experiências, e foi um diagnóstico prontamente feito através do ultrassom e da clínica, né, que o paciente tinha, e só que foi no final de tarde. Então a gente tem a limitação que o Ah, transporte o teto, aéreo né. tem muita dificuldade de ser feito durante a noite, né, do salve aéreo, né, Pra voo, né. pra Vai vo helicóptero só, né. é avião, Avião, asa fixa. asa fixa, por causa são 600 quilômetros de Recife, né, é uma distância muito Gente, importante, é realmente uma é. ilha No mapa oceânica. você olha, não parece que é 500 Não, quilômetros não. é longe pra caramba. Gente do céu. Pouquíssimos helicópteros vão conseguir andar essa distância. E um helicóptero para transporte médico, né. Sim, Então, então vai de jatinho mesmo. é um avião mesmo, Uhum, uma UTI aérea, né, de asa fixa. uhum. E aí, era meu plantão à noite, eu fui pegar o plantão, e Nossa, eu não dormi, eu fiquei ao é. lado do paciente a noite inteira, até porque nós temos muitas limitações de monitorização. Uhum. Então a gente não tem, pressão arterial invasiva, nosso laboratório é muito limitado, a gente não tem gasometria. Meu Deus, Na gasometria. gasometria, É. né.
Área É, remota é mesmo. muito remoto É. e as Mas eu coisas ficava continuam pensando assim: "Ai, acontecendo. gente, Noronha é tão rico que deve ter as coisas". Ah, No meu entendimento, né, era é um assim. ponto delicado, né, do É, não, mas debate, é que também, assim, acho que são pouca demanda, né. mas a gente é uma luta desde que em Sim. 2019 as emergências começaram aí, a Uhum. gente já conseguiu melhorar bastante a estrutura. Então a gente Sim. hoje em dia tem uma sala de emergência, tem 2 salas de emergência organizadas, que cada emergencista que ia passando, né, eu fiquei lá 1 ano e tem outros colegas que ficaram 2 anos, 2 anos e meio, cada um foi tentando estruturar melhor. Então nós temos uma Sim. boa sala de emergência, um E carrinho faz de parada com parte, né, medicações, a gente não tinha ketamina hoje em o dia. especialista indo, ele ajuda no a Com gestão também, a certeza. entender como direcionar o recurso, o que que é o recurso fundamental, Isso, e assim, né. né, você prova tanto por, né, um recurso que aquele recurso ele é necessário, Que né, vai salvar para uma a vida, segurança do vai paciente. evitar uma sequela, né. Exatamente. Então várias coisas foram melhorando, mas algumas coisas batem uma barreira Mas eu, assim, burocrática, de gestão acredito que mesmo. isso vai aos pouquinhos, né, Sim, acho que muita coisa já melhorou e é que a com tendência é que certeza. continue, né. Mas, e outros casos também, né, como acidentes com mergulho, né, de doença descompressiva, a gente também teve uma situação muito triste em 2024 de um paciente, que sofreu uma doença descompressiva grave Uhum. né, e acabou indo a óbito, porque por mais que a gente tivesse a câmara Hiperbárica lá. hiperbárica, o caso dele era muito grave, infelizmente. Então, assim, o que as Não, pessoas às e vezes se exige um deslumbram, né, conhecimento muito específico, muito né, específico. para ir lá, assim, não vai ser simplesmente você saber atender um infarto ou, né, ou um AVC ou insuficiência respiratória, né, mas você ter conhecimento sobre fisiologia de mergulho, né, Sim, doença é muito específico descompressiva. mesmo. Caraca, É, realmente, assim, é é uma quase uma área área de muito atuação ali com específica, certeza, né, para trabalhar, né, realmente deve ser um estágio, assim, muito rico. muito rico. É lógico Hum. que, os residentes que vão para o estágio, né, como a demanda de residentes era muito alta, todo mundo queria ir pra Uhum. Noronha, a gente acabou cortando o estágio pela metade em 15 Sim. dias, para dar mais oportunidades para vários Uhum. residentes. E eles vão com muitas expectativas, né, de ver muita coisa. Ah, Nem emergência é sempre isso. tem tudo que Emergência você é quer ver em isso. 15 Pode dias. ser que tenha tudo, pode ser que não tenha nada, É. normal, né, E faz aí, parte. a gente também tem uma porta de atendimento, né, que as fichas de atendimento de baixa, complexidade são nossas também, as fichas verdes, amarelas, e É queixas tudo. Ah, simples do sim. que a gente está acostumado. Tossi hoje de manhã, vou vir É, aqui e para então, principalmente, né, uma região tropical, então as pessoas têm muita gastroenterite, muito quadro de infecciosos, insolação. insolação. Tem outra situação interessante, no Natal que eu estive lá, eu trabalhei lá em 2024, no dia 24 de dezembro, eu estava de plantão de dia com uma residente e a gente teve um IMV, né, a gente considerou como um Que incidente de é isso? múltiplas vítimas. Ah, Porque sim. foi uma família lá tem uma intoxicação por uma alga, que o peixe come a alga e aí você comendo o peixe, você se contamina se você tem Ah, uma entendi. que chama ciguatera. Os sintomas são muito semelhantes, como se fosse uma intoxicação por chumbinho, por Ah, exemplo. entendi. Tipo um acidente de organofosforado, Isso. Então carbamato, o paciente ele tem muitos uma vômitos, síndrome hipotensão síndrome colinérgica. colinérgica, desculpa, deu uma Achei. Eu distraída. também não. E aí, era uma família que estava num barco passeando, Meu uma família, Deus. eh, tradicional da Eu já ilha. ia achar que alguém tentou envenenar Eram 8 eles. pacientes. Então, e 2 precisaram de droga vasoativa. Então, Nossa. assim, foge muito da nossa Não, e quantas capacidade de ampolas de atropina atendimento. vocês tinham para, Pois é, né, porque vai gastando, gastando, gastando. exatamente. A gente se o paciente não tiver repercussão hemodinâmica, a gente não fez Uhum. atropina. Sim. Mas, eles ficam muito sintomáticos da questão gastrointestinal, porque eles Uhum. vomitam Ah, muito, ficam muito, muita diarreia, e aí foram 8 pacientes com uma estrutura muito pequena, 2 ficaram internados, precisaram de nora,
Então, é muito interessante, né, porque é isso, o que que eu, né, vem aí também a questão do conceito de incidente com múltiplas vítimas, é quando excede sua capacidade de Sim, atendimento. que nesse caso É muito não menor do precisa que de 50, né, não, pode não ser precisa. 8, né. Então a experiência de Noronha foi muito interessante, porque é muito vasta, né, as possibilidades de casos, mas também muito complexo, porque daí você fica muito, né, morando lá, no Sim, caso, você fica muito envolvido com a comunidade, é uma comunidade muito pequena, então todo mundo te sim, conhece, você é igual o mas uma médico do experiência interior muito mesmo, boa. né, assim, É, de alguém passa mal, bate na sua porta, exatamente. né. Nossa, Tainá, acho que, assim, a gente poderia ficar Com dias conversando certeza. aqui. Agora que a gente vai caminhando para o finalzinho desse episódio, queria que você deixasse uma dica para quem pensa em trabalhar em Uhum, áreas remotas e está tentando se preparar para isso. Assim, quais as dicas que você pode dar para essa pessoa uhum, que está com esse planejamento aí, não necessariamente de ir para Noronha, uhum, né, mas a gente sabe que tem missões na Amazônia, e às uhum. vezes até recente, eles convocaram pediatras para ir, acho que para a tribo dos Yanomami, se eu não me engano. Foi ano passado no surto de bronquiolite, né, que Isso, foi isso. teve uma É, convocação bem e é interessante. interessante, até conversei com alguns médicos do Hospital das Clínicas que foram, assim, Uhum, uma experiência, nossa, incrível. Ainda mais para sim, o médico que está acostumado a trabalhar dentro do hospital quaternário, né. verdade. Mas, assim, para uma emergencista geral que está pensando em ter essa experiência, às vezes, de ficar 1 ano, ficar 6 meses numa área remota, o que que Uhum. você pode dar de dica para ele se preparar para isso? É, a gente não tem, ainda uma subespecialidade na área de medicina de áreas Uma remotas área de e uma atuação, área de né? atuação e nenhum assim, tem algumas pós-graduações, né, mas temos aí um interesse, de, em breve, quem sabe, fazer de fato um R4 em medicina de áreas remotas, pensando para os emergencistas. É um projeto que a gente tem trabalhado Que bastante, legal. mas ainda está no papel, né? Algo que vai dar bastante trabalho, mas a gente está Vai. bem É, e empenhado. talvez até pensando em Noronha, vocês teriam um apoio ali da Federal de Pernambuco, Uhum, né, talvez. Começar isso. esses contatos dentro da academia aí são São importantes. importante, né. Atualmente, a gente tem um outro campo de estágio que tem sido bastante, aproveitado pelos residentes, que é em Santarém. Uhum. Santarém, né, é uma No cidade do Pará. Pará, é uma cidade de médio a grande porte, né, que tem, universidade, tem hospitais grandes, mas que é uma região muito precarizada em relação à questão social mesmo, né. Uhum, Então a gente está com um estágio de medicina de áreas remotas lá para quem tiver interesse. uhum. A Mas gente aí tem um seria vinculado à emergencista lá. residência, né? Isso, a princípio, mas É. é um estágio da Aham. residência. A gente tem um emergencista lá que é o Geraldo, formado na Unifesp, que Uhum. mora lá já, por questões familiares, e eu e uma colega, a Milena, a gente foi conhecer o hospital e junto com ele a gente, coordena esse estágio Que atualmente. legal. A Milena vai estar até presencialmente lá em breve. Uhum. A ideia é que a gente consiga ir a cada quanto tanto tempo e o Geraldo fica lá permanente. E é um estágio que é junto com ele na sala de emergência do Hospital Municipal de Santarém, e Uhum. também tem o estágio com a associação que faz os resgates hidroaéreos das comunidades ribeirinhas. Legal, Então, é uma legal. associação que tem é uma fundação que tem, patrocínio, né, investimento privado de outros países, então, assim, tem uma grana Sim. legal, tem um recurso legal, e que abriu as portas para o estágio. Então, os Uhum. residentes que foram gostaram bastante, tem sido uma experiência e até para ter experiência com medicina tropical, né, porque lá tem é Uhum. muito Todas as forte. especificidades, né, do campo. Mas, no geral, o que eu tenho para dizer para quem Uhum. se interessar pela área é realmente tanto a parte teórica, né, a gente tem bastante, bibliografia sobre o Uhum. tema, quanto também buscar os lugares que, às vezes, você nem consideraria como área remota, porque está perto de um grande centro, mas é um lugar que está precisando realmente, é carente de um profissional, que realmente se dedique, Uhum. que entenda as particularidades, É né. isso, acho que Não é isso, existe assim, nenhuma área remota igual à conhecer outra. a particularidade daquela área remota que você está pensando em Exatamente. ir, né, que talvez não tenha tanto glamour, né, mas que Exato. essas que não têm muito glamour, talvez até você vai fazer um trabalho, vai fazer muito mais Com diferença certeza. ali, né, do que quando você vai para essa
todo mundo está se empenhando em ir, Uhum. né. Nossa, muito legal, assim, aprendi muito nesse episódio hoje, né, vários conceitos que eu não tinha, várias coisas, eh, que eu não imaginava que seriam dessa forma, assim, Uhum. então, acho que daria pra gente ficar uma semana conversando aqui Com sobre esse assunto e depois certeza. eu queria que vocês voltassem então para falar sobre essa experiência lá, Vamos voltar. né, desse estágio que está sendo feito lá, acho que tem muita coisa legal, e muita gente vai se interessar também em buscar, né, e talvez essas informações vão ajudar aí nessa decisão, né. Certeza. Então a gente termina, assim, mais um episódio do nosso videocast Emergência Uai, né, falando sobre esse tema que é tão atrativo, né, principalmente para quem tem um espírito, assim, mais aventureiro. Põe aqui nos comentários o que é que você achou desse episódio, manda dúvidas, né, manda perguntas. Esse episódio foi mais curtinho, então, o que mais você queria que a gente conversasse sobre esse tema, né? Se a gente faz um outro episódio para conversar um pouco mais, né? Não esquece de seguir também as nossas redes sociais, Abramed Regional Minas Gerais, para que você seja informado sobre novos episódios, sobre eventos, né, e tudo que a Abramed vem promovendo. E a gente se vê no próximo episódio.